Meus queridos irmãos, no dia 10 de setembro, iniciou o Congresso Jovem aqui na igreja, a Conferência Jovem. E eu não estive presente porque eu estava em Santa Bárbara do Oeste, quando celebramos 150 anos da chegada dos primeiros batistas aqui em solo brasileiro. E a Convenção Batista do Estado de São Paulo, ela fez um vídeo sobre esta chegada e sobre o início da obra batista em nosso país. E antes de entrarmos na Assembleia, nós vamos refletir um pouquinho sobre os pressupostos, poucas linhas daquilo que nós cremos como batistas. Nós temos muitas pessoas que nos acompanham pelo sistema de comunicação que não pertencem a nenhuma denominação. E às vezes olham para a nossa igreja e às vezes olham o que se diz dos evangélicos e as pessoas colocam todo mundo no mesmo balaio. Não é assim, não. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu início, cada um tem a sua chegada. Aqui, cada membro que chega recebe declaração doutrinária, recebe o estatuto da igreja, mas principalmente a nossa declaração doutrinária, aquilo que nós cremos como batistas. Nós não temos o domínio do nome batista. Por isso que você vê, às vezes, várias igrejas com o nome batista que não tem nada a ver com a nossa raiz, que não tem nada a ver com a nossa história, simplesmente porque nós não temos o domínio e nem a patente do nome, obrigado, Haroldo, e nem a patente do nome batista. Mas a nossa denominação tem esta história. Queria pedir ao pessoal da projeção para encaminhar esse vídeo, apagar essas luzes, e vamos assistir esse vídeo, tem aproximadamente 5 a 6 minutos. No século XIX, grupos de imigrantes americanos chegam ao nosso país. Eles deixam para trás sua terra e uma situação bastante triste, mas traziam sonhos ao Brasil. Os sonhos deles próprios e principalmente os de Deus. Nos desígnios divinos estavam o desejo de semear a palavra e de alcançar o povo brasileiro para Cristo. Eles trouxeram junto também os valores e os princípios do legado batista. E com muito trabalho, essa semente foi plantada no fértil solo do Brasil. Não acho que a junta de Richmond venha um dia a se arrepender. Dezenas de milhares estão sem Cristo. Certamente Deus tem muita gente nesta vasta multidão. This has been a great time for us in Brazil. Nós temos tido aqui uma época maravilhosa no Brasil. It is one of the highlights of my entire life. E eu posso dizer que é um dos pontos culminantes de toda a minha carreira. And I say, God bless Brazil. E eu digo, Deus abençoe o Brasil. God bless Brazil. Deus abençoe o Brasil. God bless Brazil. Deus abençoe o Brasil.
chama da palavra gera mensageiros poderosos aqui. Ele é alguém com A maiúsculo porque ele é sumo, supremo. O crente tem que estar preparado para pregar o evangelho da paz. Não é o evangelho da guerra, é o da paz. Eu espero que todos esta noite vieram aqui para olhar, não para um jardim de flores que não estou vendo, mas olhar para a beleza de Deus. Homens do Senhor, chamados para abençoar a nossa terra. Mas a obra missionária nasceu no coração de Deus, e é Ele quem a lidera e administra. Logo temos que olhar para a obra com os olhos e com o coração de Deus. O fato que vocês brasileiros se amam de uma maneira maravilhosa. Não temos visto este amor que vimos em vocês. Entre eles e tantos outros, grandes mulheres de Deus cooperaram para edificar o agora povo batista. Porque quando eu falar ou escrever em teu nome, enche a minha alma de gozo. Os que ouvirem teu recado não pensem num Deus marcado, mas num príncipe da paz e num Deus vitorioso. Em todo esse tempo, nós, os batistas, sempre carregamos nossa rica tradição doutrinária. O rigoroso labor teológico, e o amor pela palavra de Deus. Em 150 anos, nunca fomos os mesmos, e sempre nos mantivemos para frente. Sobre os ombros de gigantes, continuamos anunciando a cada geração que Cristo é a única esperança. Somos hoje 33 convenções estaduais, perto de 15 mil igrejas e congregações, e quase 3 milhões e meio de crentes batistas. Essa é a nossa trajetória. Você é parte deste legado. E é com você que Deus fará vir novas colheitas, para que outros participem dessa nossa história. Você é o povo batista. Nós somos os batistas. Eu fiquei muito emocionado em estar no culto. Eu cheguei em cima da hora do culto e não pude ir onde foi a capela e onde tinha um cemitério, onde estão sepultados nossos irmãos americanos. Porque, como nós sabemos, até um bom tempo, os cemitérios, e naquele tempo, os cemitérios eram administrados pela Igreja Católica. E eles não permitiam que protestantes fossem sepultados nos cemitérios onde se enterravam os católicos. Então há um cemitério onde os nossos irmãos americanos que chegaram e dos que se converteram, onde eles eram sepultados ali. Nós estamos, irmãos, em cima da palavra de Jesus, quando em Mateus capítulo 16, ele disse, capítulo 16, versículo 18, ele diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão
contra elas. Esta palavra nós estamos em cima dela, desde que aqueles americanos aqui chegaram e colocaram aquela igreja para cultos para americanos. Naquele momento era um culto só em inglês, não atingia brasileiros, mas vieram missionários, os irmãos viram o texto da carta dos Begbys para a junta de Richmond, que hoje se chama International Mission Board. No dia 3 de outubro nós vamos receber um missionário da IMB aqui no culto da manhã. E eles mandaram a carta dizendo que a junta não se arrependeria de mandar missionários para o Brasil e investir nelas recursos. E vem o casal Taylor e junto com o padre Antônio Teixeira, que se convertem, saem de Santa Bárbara do Oeste e vão para a Bahia, e ali começam uma igreja voltada para brasileiros. O DNA da nossa denominação, irmãos, sempre foi missionário. O DNA da nossa denominação sempre foi evangelístico. E a gente pode ver isso, tanto que as crianças que hoje estão fazendo miçangas, que estão fazendo doces, que estão fazendo brownies, que estão fazendo isso para tudo que elas estão fazendo para missões, quando elas chegarem mais tarde, elas vão continuar contribuindo para missões. Não há como reduzir a força missionária dos batistas brasileiros por causa desse DNA missionário. Nós viemos para cá, eles vieram para cá, e a obra missionária começou, e nós não paramos e vamos parar. Os historiadores sobre a igreja chamam esse processo de igreja de missão. Nós, batistas, somos igreja de missão porque obedecemos e lutamos pela grande comissão. A grande comissão os irmãos já decoraram. Eu passei todo o mês de agosto falando sobre ela. E nós precisamos decorar a grande comissão. Se você não decorou, eu vou te lembrar. Jesus estava se despedindo dos discípulos em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18 e 19, ele diz: todo poder é-me dado no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cada crente batista é um missionário. Nós não só apenas investimos o nosso recurso em missões, nós todos somos comissionados a sermos missionários nas nossas repartições de trabalho, sermos missionários na nossa casa, sermos missionários por onde nós passarmos, dizermos às pessoas que só em Jesus há salvação. Se você não é um missionário, alguém escreveu, ou você é um missionário ou você é um impostor. Você é alguém que está disfarçado daquilo que você não é. Então nós respeitamos todas as religiões, respeitamos todos os crédulos, mas é o nosso direito, é o nosso entendimento de dizer que fora de Jesus não há salvação. Porque em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E algumas crenças, alguns princípios dos batistas. Em primeiro lugar, nós cremos na Bíblia como a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Nós cremos na palavra de Deus, toda ela é inspirada, como Paulo escreveu a segunda carta ao Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, quando ele diz: toda escritura é divinamente inspirada. Às vezes eu sinto que alguns crentes ficam constrangidos quando vão evangelizar alguém e alguém diz: mas a Bíblia foi escrita por homens, querendo desacreditar da palavra de Deus. Se Jesus mandasse anjos, eles também tentariam desacreditar. Quando alguém disser para você: mas a Bíblia foi escrita por homens, você pode dizer: foram escritas por homens inspirados por Deus. A Bíblia, ela não tem contradição. A Bíblia é a palavra de Deus e ela mostra quem Deus é para nós.
Jesus disse: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Nós usamos um chavão antigo, que dizemos que a Bíblia, como é que os antigos vão se lembrar? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Pode o mundo dizer uma coisa, nós ficamos com a Bíblia. Pode a sociedade dizer outra coisa, nós ficamos com a Bíblia. Vai mudar o mundo, vai mudar as estações, vão mudar os ensinamentos, o diabo vai mudar a vestimenta, mas a palavra de Deus continua a mesma. E nós não podemos abrir mão disso. Como batistas, cremos no Velho Testamento, inspirado por Deus, cremos no Novo Testamento, inspirado por Deus, cremos na Bíblia toda e como ela é. Em segundo lugar, nós batistas cremos no batismo consciente de cada crente. Esses domingos, não sei se hoje, mas domingo que vem, teremos a apresentação de crianças. Nós não batizamos nossos bebês. A pessoa tem que ter consciência e pedir o seu batismo e declarar que quer ser batizado. Nós respeitamos os que batizam bebês, eles têm a sua explicação, que é inserir as crianças no pacto antigo, mas os nossos batistas primórdios, porque nós estamos no Brasil só há 150 anos, mas estamos no mundo há 600 anos. Os batistas iniciaram na Inglaterra há 600 anos atrás. E muitos dos nossos irmãos pagaram com a sua própria vida, porque nós batistas batizávamos por imersão. Críamos o batismo por imersão. Críamos nesse pedido, nesse batismo consciente de cada crente. Quando alguém pede seu batismo, ele pode se desviar depois, mas quando ele pediu o seu batismo, foi consciente do que ele seria responsável, das suas responsabilidades para com Deus, para com o irmão, e para com a igreja local. Uma das doutrinas dos batistas que eu acho das mais extraordinárias é que nós cremos no sacerdócio universal do crente. O pastor não é mais importante que ninguém aqui. Ele tem apenas mais responsabilidade. A oração do pastor não vale mais do que a oração de ninguém. Ninguém entra aqui só para receber a minha oração. Até porque quando alguém chega no gabinete e pergunta, já contei isso aqui, vou contar pela 1000ª vez, quando alguém chega e diz assim: pastor, fulano quer receber uma oração. Eu pergunto: você já orou por ele? Não, pastor, mas ele quer a sua. A sua vai chegar até mais rápido do que a minha. Então você ore por ele. E depois, já orou. E lá na 8ª essa semana, não sei se foi o Gerê ou alguém falando sobre isso, e eu me lembrei de uma coisa que muito acontece aqui. Agora com a igreja fechada, não acontece tanto. Mas geralmente quando eu estou aqui, alguém vem à igreja e pede para que o pastor ore, eu sempre procuro alguém que está perto do gabinete. Se é uma irmã, se é um irmão, para entrar e orar comigo, para mostrar que para ensinar até que a minha oração não tem mais poder do que ninguém. Pedro vai dizer que nós somos o sacerdócio eleito, nós somos a nação santa, nós somos comprados por Jesus, todos nós somos sacerdotes sobre nós mesmos, sobre a nossa casa e sobre nossos irmãos. Você viu que você orou pelo seu irmão hoje? Você estendeu a sua mão para o lado de cá. Nós fizemos esse exercício de intercessão no dia de hoje, porque todos nós somos sacerdotes. Então nós cremos no sacerdócio universal do crente. Não existe aquele crente que ele é mais crente do que o outro. Não existe o pastor e o diácono. Não são melhores do que ninguém. Não existe essa coisa do clero e do povo. Não, todos nós somos povo de Deus. Todos nós vamos prestar contas diante de Deus. Você é sacerdote de Cristo. Outro ponto que nós cremos da nossa doutrina, e essa eu demorei muito a entender, porque os irmãos sabem que eu fui criado em outra denominação, é a segurança da salvação do crente.
uma vez salvo, salvo. Aquele que o Pai me deu, disse Jesus, ninguém o arrebata das minhas mãos, porque aquele que me deu é mais poderoso. É uma doutrina complicada de entender. E por que é complicada para muitos entenderem a doutrina da segurança eterna da salvação, ou dos salvos, que a salvação é eterna? Porque a gente olha para o homem. Todo mundo que discute a eternidade de salvação, ele olha para o homem. Ele sempre diz, mas se o Vinícius fizer isso, e se o pastor Rico fizer isso, e se o senhor fizer isso, vai ser salvo? Ninguém olha para Deus. Quando você quer discutir a eternidade de salvação, você tem que olhar para Jesus. O apóstolo Paulo, quando eu me lembro do saudoso pastor Aderbal Barreto da Silva, dando aula para nós de teologia sistemática, e quando ele falava sobre a eternidade de salvação, ele gostava muito de usar, dentre outros textos, ele era um homem muito especial, ele usava Romanos capítulo 8, e ele dizia, nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a vida, nem os anjos. E aí ele terminava com aquele versículo, e nenhuma outra criatura. Aí o pessoal, professor, não, você quer que eu leia para você em inglês, em grego, você quer que eu leia em qual idioma? Que todos eles, a interpretação é a mesma. Nenhuma criatura pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salvo, irmãos, ele não vai morrer aonde ele está, porque Deus vai buscá-lo e vai dar tempo de arrependimento. Deus vai trazê-lo. Então nós cremos que o salvo em Cristo, ele não se perde. Nós cremos na segurança da salvação, porque aquele que nos salvou foi Jesus. Nós somos salvos pela graça dele, não pelos meus méritos, não pelo que eu fiz, não pelo que eu sei, mas pela graça de Jesus. Paulo vai dizer aos Efésios, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, vem de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós cremos, irmãos, na eternidade de salvação. Nós cremos na palavra de Deus como única regra de fé e prática. Nós cremos no batismo consciente de cada crente. Nós cremos na separação entre a igreja e o Estado. O Estado não pode se meter na igreja e nem na igreja se meter nas coisas do Estado. A igreja deve orar pelas autoridades, tem que orar, porque é determinação da palavra de Deus. A igreja tem que orar, a igreja tem que cumprir a sua cidadania, cumprir o seu papel, mas há separação entre igreja e Estado. E isso é água e óleo. Por mais que alguém queira misturar, por mais que alguém queira dizer, mas nós batistas respeitamos os demais. Mas nós batistas não trabalhamos assim. Nós propugnamos esta separação desde quando no nosso nascedouro. Nós cremos na autonomia da igreja. Cada igreja é uma igreja. Aqui, igrejas co-irmãs que são filiadas à Convenção Batista Brasileira. Nós temos aqui, Primeira de Caxias, mais perto de nós, Central de Caxias, Parque Araruama e Novo Horizonte. São as nossas co-irmãs que nos cercam, filiadas à mesma convenção. Mas cada uma, daqui a pouco nós vamos iniciar o culto administrativo. Cada uma toma a sua decisão independente. A Convenção Batista Brasileira, ela pode orientar, mas ela não pode dizer o que a igreja vai fazer. Nós somos autônomos, pagamos um preço caro pela autonomia da igreja local, mas somos uma igreja, e cada igreja batista é uma igreja. Nos unimos, nada mais une os batistas hoje do que missões. Quase todas as
igrejas filiadas à nossa convenção realizam campanha missionária em março e em setembro. Algumas outras já mudaram as datas por algum motivo, porque nessas épocas de campanha é muito difícil, às vezes, conseguir trazer um missionário. Então, algumas igrejas realizam as campanhas fora desses meses. Mas nada mais nos une do que a obra missionária. O trabalho feito através da Junta de Missões Nacionais. Hoje a Junta adquiriu, os irmãos já viram, pelo sistema de comunicação, uma carreta que vai para o sertão do nosso país atender aquelas pessoas. O trabalho feito pelas cristolândias em todo o país, tirando homens e mulheres das drogas, tirando homens e mulheres daquele estado perigoso e outras coisas mais. Nós, irmãos, eu quero encerrar dizendo que, como batistas, nós cremos nas ordenanças bíblicas. Nós não temos sacramentos, nós temos ordenanças e cremos no batismo e na ceia do Senhor. Domingo que vem, vamos realizar a ceia do Senhor. Cremos que a ceia não confere graça, mas o verdadeiro crente, ele tem prazer em participar da ceia do Senhor. Ele tem prazer em estar em comunhão com a igreja local, porque o autor, o apóstolo Paulo, quando escreve 1 Coríntios capítulo 11, ele vai dizer: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Não fico uns dias desse, agora a gente tem muita gente boa, entre aspas, escrevendo aí sobre as questões da pandemia, estas coisas. E eu li de um pastor que eu já admirei esse cabra há muito tempo, dizendo que lamentava que muitas pessoas valorizavam mais um pedaço de pão e um copo de suco e um cálice de suco e mais um banho numa piscina do que a vida dos outros. E muitos crentes modernos acompanhando isso. Gente que desvaloriza a comunhão da igreja na ceia do Senhor. Gente que não valoriza o batismo. Gente que não valoriza estes símbolos da igreja. Meus queridos, eles não, como eu disse aos irmãos, eles não conferem graça, não são sacramentais para nós, mas nós os valorizamos, porque é algo que mostra a nossa união com a igreja. Mostra a nossa união com o corpo de Cristo através da participação do pão e do cálice. Quanto muitos irmãos desejam participar, outros acham que isto é uma besteira. Gente que precisa nascer de novo, gente que precisa aceitar Jesus de novo, gente que precisa reconhecer na igreja que nós somos, que participamos, que crescemos, que aprendemos, em que ensinamos que estas coisas são importantes e vitais para a vida da igreja. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, a continuarmos trabalhando como denominação batista, para que os próximos anos, enquanto Jesus não volta, eu estava ao lado, estávamos eu, Antônio e uma amiga participando do culto, e um pastor que usou da palavra disse assim: oremos, irmãos, para os próximos 150 anos. Eu disse: eu não, eu oro para que Jesus volte logo. Eu oro para que Jesus volte logo. Mas enquanto Jesus não volta, que você estude sobre sua denominação, conheça, você que está nos acompanhando, que não é batista, um pouco daquilo que nós cremos nesta manhã, um pouco daquilo que são os nossos princípios, e que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família.